correção, sobre a vontade da carne, sobre o pecado. Amém. Que Deus fale com todos, em nome de Jesus. Até já. Montanhas altas.
revelação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Você está ouvindo o programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus. Glória a Deus, né? Vamos estar orando, agradecendo mais um dia ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, né? E estaremos também apresentando aqui as famílias que nos pede oração, né? Porque Deus é fiel e Ele fala que a oração do justo tem de muitos efeitos, né? Pois eu e minha esposa e minha filha estaremos orando por esses que estão aqui e por os demais também que aí estão pelo mundo, ainda não conhecem o Espírito Santo, não conhecem o caminho de Deus, mas eu acredito que através dessa palavra alguém vai estar ouvindo aí do outro lado que ainda não conhece, e eu tenho certeza que vai chegar até ele, né? Oramos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui conosco, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Deus Todo-Poderoso, eu apresento aqui a essa rádio, a essa programação, apresento a família do pastor Alan Barreto, a sua família, que Deus abençoe a todos tremendamente, continue bradando na vida de cada um, pois Deus conhece o coração, a necessidade de cada um. Senhor, apresento também Francisco Nascimento, pois ele busca o teu milagre, o Senhor conhece qual que é a necessidade dele. Deus Todo-Poderoso, dá, Senhor, dá o teu milagre nas mãos dos teus filhos, Senhor, pois eles te suplicam e têm fé em alcançar um milagre dele. Também apresento o irmão Adilson, né? Nascimento,
Também apresento o casal Nascimento e Marcela, né? Irmão Edilson. Também apresento Patrícia, né? E família no Mato Grosso do Sul. Irmã Rita, irmão Kleber. Apresento nas nossas orações aqui que o Senhor opere, mude o cativeiro, né? Irmão Kleber e família. Irmão Ailton, irmã Raquel. Também apresento aqui, Deus é misericordioso aqui, Daniela, né, e família, pois Deus está precisando fazer uma libertação na vida do esposo, mas Deus sabe de todos os corações e eu tenho certeza que Ele tem um propósito na vida de cada um. Deus amado, eu agradeço, Senhor, visita, Senhor, a cada um desses que te pede oração, meu Deus. Eu suplico, Senhor, um milagre na vida de cada um, do meu amigo Adelso, do seu irmão também, Antônio. Senhor, dá um milagre na vida deles para que ele venha, Senhor, dar o teu testemunho no teu nome santo, que é o nome santo de Jesus. Deus abençoe a cada um, Deus visita também os hospitais, visita as cadeias, Senhor, cada um daqueles que são necessitados do teu Espírito, Senhor, aqueles que são inocentes, Senhor. Senhor, visita cada um deles. Deus poderoso, eu te peço nesse dia, a toda a nação, eu te suplico, Senhor, misericórdia. Obrigado pela minha família, obrigado pela família da minha esposa, a população ituana, Senhor, visita a todos, a população brasileira e a população mundial, Senhor, seja quebrado, Senhor, toda maldição, todo trabalho de macumbaria, Senhor, todo espírito mal caia por terra, Senhor. Cada seta maldita, todo principado, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Toda potestade, toda rocha maldita, caia por terra em nome de Jesus. É o que eu te peço essa tarde, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, e já estaremos começando aí a reflexão com a nossa irmã Luana, que estaremos falando hoje sobre a carne, sobre o pecado, sobre a transgressão, né? Como viver em espírito e em verdade, porque é o que Deus nos pede para que nós alcançamos a nossa salvação, no nome santo de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, que Deus fale aí com cada um, em nome de Jesus, amém. Agora no programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus, é o momento da reflexão. Programa Família Debaixo das Bênçãos de Deus, toda segunda, quarta e Paz do Senhor a todos. Vamos aqui estar começando mais uma reflexão, falando sobre as transgressões, iniquidade e pecado. Todo mundo comete erros que desagradam a Deus. E essa afirmação vale igualmente para você e para mim. Naturalmente, nem todos os erros de uma pessoa são da mesma natureza. Há erros que a pessoa comete porque é orgulhosa, rebelde e se recusa a obedecer à vontade de Deus. Como também há erros que a pessoa comete porque é imperfeita e ainda está aprendendo a agir como deve. Pode ser que ela até queira fazer a coisa certa, mas acaba errando. Embora nem todo erro tenha natureza igual, em muitas passagens da Bíblia, para simplificar o relato, os erros de uma pessoa são todos resumidos por uma mesma palavra, como pecado. Por exemplo, veja o que Jesus disse para a mulher que lavou os pés com as próprias lágrimas: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7,36. É claro que aquela mulher tinha cometido diferentes tipos de erros ao longo de sua vida, mas Jesus resumiu tudo com base na palavra pecados. Eu costumo fazer a mesma coisa aqui.
Frequentemente usamos a palavra pecado para referir a tudo que a pessoa faz de errado e desagrada a Deus. É uma maneira de simplificar as coisas, embora tecnicamente as coisas que não são exatamente iguais. Isso fica mais fácil de ver ao ler Salmo 51. Davi escreveu esse salmo depois de ter tomado consciência dos seus muitos erros relacionados com o episódio do seu adultério com Betseba, incluindo a armadilha que levou à morte do marido dela. Davi usou 3 palavras diferentes para referir os próprios erros: transgressão, iniquidade e pecado. E ele não fez isso por acaso, pois estava se referindo a 3 tipos de erro bem distintos. Transgressão significa se rebelar e ultrapassar conscientemente um limite que foi fixado. Quando a pessoa dirige acima do limite de velocidade que foi estabelecido para determinada estrada, ela comete uma transgressão. A pessoa erra tendo total consciência do seu erro. Sabe que não deveria fazer aquilo, mas faz assim mesmo, porque o erro lhe traz algum prazer ou alguma vantagem. Por exemplo, chegar mais depressa. Na vida espiritual, o limite que não deve ser ultrapassado é a lei de Deus. Ali foi estabelecido o que a pessoa pode ou não pode fazer e ultrapassar conscientemente tal limite. Ou seja, violar essa lei é cometer uma transgressão. A transgressão, portanto, é um ato de infidelidade, de desobediência implícita em querer fazer própria vontade, contestando ativamente a vontade de Deus. A lei de Deus estabelecida que Davi não podia se relacionar com mulher de outro homem, pois isso seria adultério, mas foi exatamente isso que ele fez com Betseba. Logo, Davi cometeu uma transgressão e reconheceu isso logo no início. Iniquidade é um erro de natureza diferente, tem que haver com algo interno, pensamento ou sentimento perverso que a pessoa deixa crescer no seu interior. É exatamente por isso que a palavra iniquidade no hebraico significa curvatura, pois se refere a algo que está torto no íntimo da pessoa. A iniquidade costuma preceder a transgressão. A pessoa abriga pensamentos errados e eles acabam dando origem a uma rebeldia consciente. No caso de Davi, a iniquidade residiu na luxúria que ele nutriu por uma bela mulher casada. Da janela do seu palácio, pôde vê-la tomando banho e desejou, e deixou aquele pensamento errado tomar conta de sua mente. Davi acabou mandando chamar aquela mulher ao seu palácio e adulterou com ela. A iniquidade de Davi, luxúria, deu a origem à transgressão, adultério. Finalmente existe ainda o pecado. Essa palavra significa no hebraico errar o alvo. E que alvo seria esse? Simples, a vontade de Deus, se caracterizada pelas suas leis. No caso, o pecado, esse acontece por conta das imperfeições da pessoa. Por exemplo, ela se deixa levar pelas aparências ou não controla o próprio temperamento. Ela pode até estar querendo acertar o alvo e fazer a vontade de Deus, mas acaba errando assim mesmo. Foi isso que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 7. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo lamentou que muitas vezes queria fazer a coisa certa e acabava errando assim mesmo. Queria acertar e assim acabava pecando. Esse não é um erro fruto da rebeldia, da vontade de Deus de transgredir as leis de Deus. A situação aqui é outra.
Concluindo, não é por causa que Davi, no Salmo 51, tenha usado 3 diferentes palavras para descrever seus erros, transgressão aplicável tanto à situação em que ele adulterou com a Betsema, como o assassinato do marido dela. Iniquidade, que teve a ver com a luxúria, que levou ao adultério. E hipocrisia, que levou a matar o marido dela, para esconder o seu mal feito e pecado, aplicado aos outros erros que cometeu ao longo de sua vida. Amém? A paz do Senhor, amados. Pastor Sidney, pastora Rita, Deus abençoe a vida do Senhor, da pastora Rita, tremendamente aí. Vasos de Deus, né? E é isso daí, amados. A gente, essa tarde, veio a falar de transgressão, né? Sobre como vivemos, aqueles que vivem no pecado, né? Que a gente tenta não viver, mas somos pecadores e temos que a todo momento estar vigiando, né? Tendo prudência, buscando estar na santidade do Santo Espírito, porque fácil é viver no mundo, pois o mundo oferece tantas das coisas, né? Coisas fáceis, pois o mundo oferece tudo o que o mundano acha que é bom, mas o reino dos céus não é fácil, é tomados às forças. E as forças que Deus fala é buscando o Espírito, buscando santidade, estando no caminho do Evangelho de Cristo, pois a gente costuma falar que não é nada fácil, mas é buscando que nós achamos sabedoria e discernimento na palavra para estar levando também aos nossos irmãos, né? Pois não há nada melhor do que fazer a obra de Deus, buscar sabedoria, né? Buscando a face de Deus. Eu costumo dizer que o sábado à noite eu deixei para estar buscando a face do Senhor todos os sábados. Eu vou pro vale, virou uma mania assim, é um hobby meu agora, é um hábito a todo sábado ir buscar, e graças a Deus também a minha família busca, eles têm ido comigo no vale, pois Deus tem me dado respostas, né, através dessas orações, através dessas buscas, e eu tenho certeza que também através das nossas orações, a família tem contemplado aí alguns milagres. E a gente não se vangloria, né? Porque é para a honra e glória do Senhor. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. Mas Ele nos usa, né? Como vaso seu, para que a gente venha a testificar a palavra dEle. E venha a pregoar, né? Como Ele fala aí, de levar e pregar o meu evangelho. Pois é, amado, muito bom estar aqui de volta essa tarde aqui, com todos, né? Aos ouvintes da Manancial FM, né? Nosso querido pastor Alan Barreto aqui. Peço que Deus também venha aí a mudar o cativeiro dele, pois é um homem de Deus, mas Deus conhece o coração de todos e eu tenho certeza que na hora certa Ele agirá na vida de cada um, né? A nação está precisando aí a buscar mais a Deus, a nação está precisando clamar a Deus. Nós não julgamos nenhum nem ninguém, mas precisamos clamar a Ele, né? Buscar Ele enquanto nós pode, porque Ele está às portas e como Ele fala, a palavra fala que nem o próprio Filho saberá a hora que Ele há de vir. Então, amados, vamos buscar enquanto é tempo. Ele fala para nós nos preparar espiritualmente, jejuando, né? Buscando a face, consagrando e orando a todo tempo que pudermos e cantar louvores ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração
e todo o louvor. Não é mesmo? Então eu cumprimento a todos os irmãos aí que estão vendo na live, que estão ouvindo também no rádio, né? Que está nos assistindo aí, meu irmão Nascimento. Eu oro pela tua vida, eu louvo a Deus pela tua vida, meu querido. A irmã Marcela, né? A irmã Patrícia lá do Mato Grosso, o irmão Ailton do Mato Grosso também, irmã Raquel e todos os familiares que estão lá no Mato Grosso. Eu recebi o recado seu, irmão, e a gente vai estar, já estamos com seu nome no livro de oração e vamos entregar, apresentar o seu nome, o nome da sua família, e esse milagre que você já quase o contemplou, já está preparado faz tempo. É só esperar o momento certo aí, para que o irmão receba aí, tá bom, irmão? Eu creio nisso porque, assim como Deus incomodou para a gente estar orando por vocês, e você me ligou, então é confirmação de Deus. Deus opera milagre na vida de todos, é só buscar Ele, né? E não termos pressa, ter paciência, porque é na hora dele, é no tempo dele e é o querer dele, porque ele peleja por nós. A peleja não é nossa, é dele. Tenho certeza, amados, que no momento certo a tua bênção chegará, né? É momento de nós clamarmos. Ele também vai dar bênção nessas épocas, com certeza. Mas temos que orar pelos irmãos, ainda que não, aqueles que ainda não conhecem, né? Orar pelos esses irmãos que vivem na rua, irmão. Amados, todo mundo, a gente, as nossas famílias, tem uns lá que nem foi falado, que numa reflexão que eu vi, aqueles que tem a cama, que tem a sua esposa, que tem o seu irmão, que tem a sua irmã dentro de casa, mano, e estão lá no conforto, no teu sofá, na tua televisão. E aqueles que estão na rua lá, vamos nos lembrar dele primeiro, porque Deus fala: veja a alegria do teu irmão, para que você esteja alegre na minha presença. Então é tão doloroso ver aqueles irmãos na rua sujo, né? Por quê? Porque não tem lugares a tomar banho, a se assear. Mas Deus conhece também o coração deles. Eu acredito que na vida de cada um deles, Deus tem um propósito. Nós não podemos fazer nada, o que a gente pode, a gente faz. Eu, quando eu posso, de vez em quando eu faço a minha boa ação com eles. E eu só quero esperar um pouquinho melhorar aí uma situação, não é nem da pandemia, é esperar uma situação meio que financeira, que eu já estarei fazendo de novo, porque não tem coisa melhor do que a gente dar um abraço naqueles irmãos que moram na rua, chora, né, fala que quer ouvir a palavra, né? Tão fácil é às vezes pregar dentro da igreja, pregar em lares, né, bem confortado. Difícil é pregar nas ruas de noite, alimentar aqueles irmãos. Mas vamos fazer mais isso, irmão. Não precisa a gente estar tirando foto, que nem eu sempre falo para minha família, vamos mudar. E não precisa nem a gente estar fazendo isso, porque o mais importante status da nossa vida é aquele que está lá em cima lá. Eu costumo dizer que nem minha foto muito eu não costumo pôr no meu WhatsApp, nem no Facebook. Por quê? Porque aquele que está lá nos altos céus, ele me conhece até mesmo no ventre da minha mãe. Então, quando você tem um chamado, até mesmo quando não tem, ele te conhece no ventre da tua mãe, né? Então é gostoso estar falando da palavra de Deus, né? Tá pregando o evangelho dele. Eu tenho aqui um versículo aqui que eu separei, que eu vou estar lendo aqui para os irmãos, que fica em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. A gente estava falando sobre a transgressão, sobre o pecado, sobre a carne, né? E como vivermos em espírito. E aqui fala no versículo 17, no capítulo 5 de Gálatas, né? Que fala assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, amados, é fácil viver em espírito? Não é fácil, mas também quando a gente busca, a gente consegue.
Tanto é que quando a gente vê algo que já vai tentar levar a gente para um outro caminho, para um outro lado, o Espírito já incomoda. Então a gente já pega e pede perdão, Deus. Eu não quero ver isso. Eu não quero que isso venha à minha mente. O Senhor me perdoa. Então, é vivermos constantemente em espírito. Porque a verdade é uma só. Viver no mundo, como muitos voltam, mas às vezes não volta por muita culpa, eu não sei. Mas às vezes também tem as decepções. E muitas vezes, como a gente fala, está lá na palavra, quando a gente pensa que está forte, a gente está fraco. Quando a gente pensa que está fraco, está forte. Então o que é para fazer para a gente continuar na presença de Deus? É buscar, orar, jejuar e ficar na presença de Deus. Não estamos tendo cultos assim constantemente nos horários e nos dias normais. Mas, irmão, não é por isso que não dá para a gente cultuar. A gente cultua dentro de casa, lê a Bíblia, lê a palavra, assiste live, né? Então a gente vai na casa do irmão, faz visita, faz oração. A obra não para, irmão. A obra de Deus não pode parar, né? A obra de Deus não pode parar. Então, lendo aqui também o 17 em Gálatas, no capítulo 5, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, né? Para que não façais as coisas que quereis. Então é aí a explicação. O que nós temos que fazer? Orar constantemente. Quando tivermos tempo, orar, pedir a Deus entendimento, discernimento, pedir a Deus sabedoria, ter prudência, pois essas são as armas contra o pecado, né? Contra as transgressões. E pedir perdão a todo tempo ao Senhor, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós somos fruto do pecado. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Então vamos buscar, amado, enquanto nós pode. Porque não está fácil só para um país ou dois países, tá difícil para todo mundo. E por isso que temos que clamar a Deus, pedir súplica, glorificar o nome dEle, se humilhar, exaltar o nome dEle, para que Ele tenha misericórdia e incline sobre essa nação. Incline-se sobre essa nação, né? Lendo aqui também o capítulo 8, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, né? Então, amados, o tempo todo, essas palavras são, como fala aquela palavra de Deus, a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ela é como uma espada aguda, né? Que vai, ela como vai na nossa coluna. Amados, é muito triste quando a gente vê pessoas não julgando, mas do próprio caminho, na mesma fé, acontecendo o que está acontecendo. Mas como eu falo, eu tenho falado com meu amigo, também meus amigos, pastor Cid, né, um homem muito de Deus, aconselha a gente tremendamente. Eu gosto de estar falando com gente, os irmãos sábios, né, os pastores, presbíteros, e eu louvo a Deus pela vida dele, né. Devo uma visita aí, né, pastor, mas uma hora a gente vai estar aí, se Deus quiser, seja feita a vontade dele, né. No versículo 19 também fala assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, né? Fornicação e impureza, lascívias, né? Então, quando a gente fala sobre esses pecados, sobre essas transgressões, eu sei que é difícil, nós não podemos apontar ninguém, mas vamos orar.
por quais a gente vê, eu acredito que os irmãos também, mas a segurança nossa está no Senhor. O nosso refúgio é o nosso Deus, né? Como fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, as asas do Onipotente descansará. Então, buscar a todo tempo. Do momento que eu comecei a buscar mais a Deus, de 2 anos para cá, quase 2 anos, no vale, eu entendo o que vários pastores passam, pois não é fácil orar por vida de ninguém dos irmãos, não é fácil orar pelos casais, não é fácil orar pelo teu ministério. Vocês sabem que Deus cobra, e Deus cobra mesmo. Acorda a gente, não vai orar pelo teu irmão e fala praticamente os nomes, né? Vem os nomes. Então é difícil, a opressão vem porque a gente faz a obra de Deus, o inimigo não fica contente, ele se alevanta e a gente repreende no nome santo de Jesus. A gente vai repreendendo, quando não cai, Deus queima com teu fogo consumidor, porque ele tem todo o poder do mundo, né? Do universo sobre nós, porque nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, amado, nessa tarde eu peço a Deus que proteja a todos, né? Que todo mal, que toda praga, que toda seta maldita, todo principado, toda potestade, toda hoxa maldita caia por terra em nome de Jesus, na vida de todos, na minha vida, na vida dos pastores, na vida dos guerreiros de Deus, que são os presbíteros, os obreiros, né? Aos governos, que assim esteja no teu caminho. Deus, dê proteção a todos, Senhor. Deus, tenha misericórdia dessa nação, Senhor, porque o Senhor sabe a quem está buscando de verdade e a quem não está, pois naquele dia será cobrado. Deus é tremendo na nossa vida, Jesus é lindo, temos que agradecer a todo tempo ao nome do Senhor Jesus, né? Então, lendo aqui mais no versículo 20, fala assim: idólatras, feitiçaria, inimizades, né? Contendas, ciúme, iras, pelas decisões, heresias. Então isso aí tudo, amados, é fruto da transgressão, do pecado. Teremos que buscar a todo tempo. Eu agora sei, eu não sabia antigamente, antes quando eu me converti, eu não sabia o que era opressão, sabe? Mas, o que será? Mas eu vou falar para você, viu? É tremendo, é terrível. O modo de falar é terrível. Mas a gente vai buscando a Deus, pedindo sabedoria, né? Primeiramente sabedoria, prudência e vigilância, né? Porque não é nada fácil. Os levantes vêm para que nós perca a nossa mansidão, para que nós perca a nossa bênção. Eu já pequei nessas fases aí que eu passei lá atrás, pedi perdão aos meus irmãos. Eu sei que não é fácil, por isso que muitos viram a cara, porque não é fácil estar pedindo perdão para o irmão, estar pedindo perdão para o pastor, né, para a irmã. Não é fácil, porque alimenta a carne, mas quando a gente alimenta o espírito, a vontade que a gente tem é de dar um abraço, falar: irmão, me perdoa, irmão, aquilo lá eu fiz, eu não conhecia o que eram os mandamentos de Deus, e falar a verdade, irmão, porque a mentira, ela só permanece enquanto chega a verdade. E aí é nesses momentos que a gente sente alegria, buscando o Espírito e estando na presença de Deus, né? Deus abençoe a todos. A todo momento eu oro pelo meu... Olha, quando eu posso, eu já peço. Eu vejo os irmãos na necessidade dessa época que estamos passando, nessa pandemia.
Irmão, é triste. Eu tenho orado para alguns irmãos e Deus tem providenciado também para eles e para minha vida. Porque como fala na palavra lá em Jó, né? Quando Jó orou pelos seus amigos, pelos seus irmãos, ele também foi abençoado 2 vezes mais, né? Então é assim, temos que orar pelos nossos irmãos. Eu aprendi a orar pelos meus irmãos. A gente tem que pôr primeiro nossos irmãos em oração, e o resto Deus fará, porque Deus é um Deus de providência, né? É um Deus de amor incondicional, é um Deus provedor. Ele não deixa nenhum dos seus filhos mendigar o pão, né? Eu agradeço a Deus todo dia quando eu me levanto, que eu tenho de novo o meu fôlego de vida. Eu agradeço todos os dias, porque daí eu vou ter mais um dia para me ler, para me buscar, para me trabalhar. Tem sido tudo muito difícil, mas não é só para alguns, irmãos, é para todos. É para todos. Imagina aqueles países que está pior do que o nosso. Imagina aqueles países, o Equador. Meu Deus, só Deus, né? Só Deus, mas Ele sabe aonde Ele põe a mão e sabe o que faz. Só temos que pedir misericórdia para Ele, clamar a Ele, pois Ele vai ouvir o nosso clamor e vai se inclinar sobre nós, assim como diz na palavra, né? No capítulo 21 também aqui, que fala assim, invejas, né? Invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de atenção vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, como fala na palavra, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele vos acrescentará, né? Então temos que buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Andar na retidão não é fácil. Não ficar mentindo, né? Não enganar o próximo, não tirar do próximo. Irmão, tudo isso é muito difícil, mas tem como fazer, porque o homem de Deus tem que andar certo. Deve, vai demorar, vai pagar, mas paga, tem que pagar, né? Agora outros que acusam você, não vai atrás. Não vai atrás, porque Deus fala, a vingança é minha. Não vai. Se Ele fala, deixa que eu cuido, com certeza Ele vai cuidar. Ele vai cuidar, porque Ele não abandona teu filho, nem que a mãe e o pai esqueçam, mas Ele não esquece, assim como também fala na palavra. Deus é misericordioso, assim como Ele vai ter também misericórdia daquele que fez o errado, daquele que roubou, mas tem que se humilhar, tem que se humilhar, tem que se humilhar. Eu vejo que hoje é muito difícil, também não vou julgar, mas a gente vê alguns que fazem e ainda acha e continua achando que está certo, mas não é da nossa conta. Me perdoe se eu falei, não é da nossa conta, é da conta de Deus, porque nós não somos dignos de julgar, nós não podemos julgar nenhum deles, nenhum. Vamos continuar o nosso caminho, que é o foco nosso, é Deus, Cristo, né? Em nome do Espírito Santo e em nome de Jesus, o nosso foco é Deus, né? E mais um versículo aqui para estar testificando a palavra de Deus, né? Do 22 em Gálatas 5, foi um texto que eu li aqui e Deus me permitiu que eu lesse essa palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É para isso que nós temos que buscar, para ser manso,
para saber responder às pessoas ignorantes, aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não conhecem o caminho de Cristo e aqueles que zombam de Deus. Mesmo assim, temos que ter temperança, porque lá no céu não vai ter cômodos separados. É um quadrado só, da mesma altura, da mesma largura e do mesmo comprimento. A Nova Jerusalém, como Deus nos promete. Então, por isso que temos que tentar perdoar a esses e aos que vêm com qualquer tipo de iniquidade, com qualquer tipo de maldade. Mesmo assim, temos que perdoar. Sabemos que a carne é fraca, mas temos que estar em espírito. Fugir dessa cilada, né, que Satanás nos prepara, evitando certos lugares. Se tiver que ir, vai, mas vai preparado, vai em oração, vai em jejum. Dependendo de festas, irmão, nós nem podemos ir, porque sabemos que seremos atentados, né? Seremos tentados pelo inimigo, porque ele é astuto. Temos que estar livre, se livrando e repreendendo a cilada de Satanás, né? E dando glória a Deus e agradecendo o nome santo de Jesus, né? Porque dele veio a nossa salvação, quando ele pagou um alto preço pelas nossas vidas na cruz do Calvário, não é mesmo? Então, para estar encerrando aqui a palavra de Deus, e os que são de Cristo, crucifique. Os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos em espírito, andamos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, né? Irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então temos que fazer as coisas de Deus, temos que levar a palavra, temos que orar pelos irmãos. O que acontecer de milagre ou de bênção, temos que dar sempre glórias a Deus. Não dizer, é porque eu orei, eu fiz isso. Deus gosta que glorifique a Ele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Amém, amados? Essa palavra que eu deixo aqui para vocês, para todos que estão vendo aí, a essa tarde. Como eu costumo de falar, não sou um grande pregador, mas gosto do que faço e vou continuar fazendo em nome de Jesus. Porque Ele me deu essa oportunidade, pode ser a última de hoje, mas eu não sei, porque amanhã a Ele pertence. Amanhã ainda vai continuar sendo um mistério de Deus, e o amanhã só a Ele pertence. Eu agradeço por o dia de hoje, agradeço pelo que eu já passei, agradeço por tudo que eu tenho, pelos meus amigos pastores, e louvo a Deus pela vida de todos. E o nosso intuito aqui, amados, é buscar almas, ganhar almas. O nosso propósito aqui é ganhar almas, assim como muitos programadores estão aqui também, nossos amigos, né, na mesma fé, na mesma caminhada. Estamos aqui no intuito de ganhar almas. Deus abençoe a todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus. A gente já vai estar agradecendo e finalizando mais um programa Família Embaixo das Bênçãos de Deus. Amém, amados? Obrigado e até já. Glória a Deus. Eu gosto sempre de estar anotando alguma coisa. Só para complementar aqui, amados, é bom que é uma sugestão aqui, né, que fica da minha parte, da parte de Deus, primeiramente da parte de Deus. A oração é o melhor caminho, né, da vitória, e o jejum.
a oração de abrir caminhos do poder de Deus, né? Pelo pedido em nome de Jesus, temos que sempre estar falando toda a oração em nome de Jesus, né? A oração de Daniel, eu deixo aqui que é uma oração tremenda, né? Eu falo para que vocês orem como Daniel, né? 3 vezes ao dia é difícil, mas dá para orar. A gente tentar tirar uma horinha, a gente ora. Não dá para orar tanto que nem ele, porque aquele homem foi reto em oração, né? Por exemplo, meditação na palavra, né? Jejum, sabedoria, né? Seriedade, né? Serenidade. Então essas coisas, né? Agradecimento a Deus, fé, esperança, perseverança, né? São ingredientes para caminhos da vitória. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus em nome de Jesus, né? Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor, que o Senhor me confiou a trazer aqui a essa palavra tua poderosíssima, no nome santo de Jesus. Deus, eu agradeço pelos meus amigos, agradeço por essa programação, agradeço pela vida do pastor Alan Barreto, pela sua família, agradeço pela minha família, pelos meus amigos no Mato Grosso do Sul, Patrícia, né? Hamilton, a sua esposa. Agradeço também pelos que pedem para a gente orar, pela confiança da oração, porque a confiança da oração também faz efeito. Se a gente está orando e a pessoa está confiando, vamos continuar orando, irmão, porque a oração do justo tem de muitos efeitos. Deus, obrigado, Senhor. Senhor, visita todos os hospitais, Senhor, visita todas as cadeias, visita todo o governo teu, aquele que anda no teu caminho, Senhor. E aquele que não anda ainda também vai andar, eu tenho fé em Deus, porque eu peço, Senhor, o Senhor olha também por aqueles moradores de rua, Senhor, embaixo das pontes, Senhor. Glória a Deus pelo teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, misericórdia a todos, a toda essa nação, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Deus. Um abraço da programação Família Debaixo das Bênçãos de Deus e um grande abraço de Deus em nome de Jesus. Amém.